A palavra de Deus para essa manhã está baseada no Salmo 121, o Salmo de segurança no monte, na rocha, que é Jesus. E ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Salmo 121, na verdade, é um salmo que nos dá um salmo que fala de socorro e de confiança, mas também de rocha, de monte, de altura, de proximidade de Deus. Quando se fala de monte, muitas pessoas elas querem fazer uma observação, né? Geralmente isso vem através da teologia dos teólogos, e eles querem passar para o leitor o seguinte: que quando se fala eleva os meus olhos para os montes, eles querem tirar aquela ideia de monte mesmo, monte físico, monte de pedra, montanha, ou então serra, ou serrote, como chama na minha região lá no Pernambuco, serrote. Mas a verdade é que não pode tirar o monte físico, porque na verdade era um costume do povo de Israel. Então quando fala de monte, Davi é israelita, Davi é de Jerusalém, Davi subia aos montes. Aliás, todos os heróis da fé, tanto como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, o próprio Eliseu, todos eles subiam ao monte. Aliás, o próprio Jesus subiu ao monte para orar. Então o monte não pode sumir desse contexto. Realmente o salmista está falando de um monte físico. Mas o que é o monte? O monte tem duas conotações. Por exemplo, o monte, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Então, como acabei de dizer aqui, a Escritura Sagrada mostra todos eles indo orar ao monte, inclusive o próprio Jesus Cristo. Então, assim, quando fala eleva os meus olhos para os montes, na minha pequena concepção, né, de servo do Senhor, o mais pequenino, o menor na casa do meu pai, ou como diz no latim, espanhol, como é que eles dizem lá, a mascota de la casa de mi padre. Eu entendo que quando fala leva os meus olhos para o monte, primeiro você não olha para o monte para os seus pés, você olha para cima. Eleva os meus olhos para o monte, primeira atitude, você olha para cima. Quem olha para cima está olhando para Deus, e você olha para o monte, você está olhando para cima. E quando você está longe do monte, a gente percebe que o monte, quando você está longe dele, uma montanha, uma serra, um serrote, parece que ele está tocando nas nuvens, parece que as nuvens e aquele monte, aquela montanha, é um nível só. De longe, quando você está longe, você percebe que eles são, como se tivesse as nuvens tocando no monte. Então o que é que eu entendo? Quando diz eleva os meus olhos para os montes, primeiro você olha para cima, você olha para o monte, aí quando você olha para a proa do monte, dá aquela impressão que quando você olha para a proa do monte, é como se você estivesse chegando mais perto de Deus. E quando você sobe ao monte, é como se você estivesse indo ao encontro de quem está em cima. E quem está em cima, a gente sabe que é o Senhor Jesus. E outra coisa, quando você olha para o monte, você dá aquela ideia de que o Senhor está lá em cima olhando para você. E quando você sobe, é como se você estivesse indo ao encontro de Deus. Isso não tem nada a ver com idolatria. Não tem nada a ver com idolatria. Isso é bíblico, eu estou falando de Bíblia. Não tem nada a ver com idolatria. Idolatria é quando alguém vai para o monte com outra ideia, achando que só lá no monte, aí é que está a coisa. Por que no Novo Testamento, mas Jesus falou com a mulher samaritana que nem é no monte nem em Jerusalém? Primeiro, o monte eram montes de Jerusalém, eram montes bíblicos, entendeu? Faz parte do povo de Israel. Segundo, Jerusalém é a cidade santa, então não tinha como Jesus renunciar ou desprezar nem o monte e nem Jerusalém. Quando Jesus quis explicar aquela mulher, é porque os judeus tinham colocado na mente dos samaritanos que só poderia adorar a Deus no monte ou em Jerusalém.
E Jesus estava dizendo o seguinte, que independente do lugar que você está, Jesus estava dizendo, olha, eu estou trazendo uma nova visão do Evangelho. Eu sou as boas novas. Eu sou o caminho, o novo contrato. Você vai assinar comigo. Aquele que me entender e me aceitar vai ter um novo testamento. Ou seja, o testamento está sendo renovado. É o testamento atual. Eu sou o Novo Testamento. Então Jesus disse que... O que Jesus disse para a mulher samaritana? É necessário que adore ao seu Espírito em verdade os verdadeiros adoradores. Jesus não estava nem renunciando nem o monte e nem Jerusalém. Mas ele disse que é necessário que no monte ou em Jerusalém, quando você estivesse, você tinha que adorar o Pai realmente em Espírito e verdade. É isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus jamais disse que o monte era idolatria ou que Jerusalém era idolatria. Jerusalém é a casa do Senhor. Jerusalém representa o trono de Davi. Jesus não ia jamais fazer exatamente como a gente acha. Ah, Jesus eliminou o monte, Jesus eliminou Jerusalém. É porque quando os teólogos eles nos passam a palavra, eles deixam a desejar, eles não explicam os detalhes das questões. E aí a gente também vai exagerando, vai criando outras coisas em cima daquilo que a gente ouve, né? A gente vai criando dogmas, criando intenções e interpretações. Mas a verdade é que o monte acredito que até hoje os judeus eles sobem ao monte. Aliás, não precisa nem dizer muito, né? Não precisa nem dizer muito. Lá em Salvador, na Bahia, por exemplo, os irmãos vão orar no monte. Aí, se é idolatria ou não, depende do coração de cada um. Mas nós conhecemos as Escrituras e sabemos que o monte é o lugar em que você se aproxima mais de Deus. A verdade é que nós precisamos também subir ao monte para orar, sim, porque Jesus foi ao monte. E Jesus virou idólatra porque foi ao monte? Jamais. Muito pelo contrário. Jesus foi orar no monte. Se você pega lá, você vê Jesus indo para o monte da transfiguração, entendeu? Enfim, Jesus estava ali. Você vê Jesus indo para o monte, por exemplo, para o deserto. Ali eu não sei se era monte ou não posso afirmar. Mas Jesus indo para o deserto para ser tentado por Satanás. E o próprio Satanás, querendo ser imitador de Cristo, ele quis levar Jesus a alguns lugares altos. Eu acredito que até para tentar imitar as Escrituras Sagradas. Mas isso aqui já é uma outra questão. A questão do Satanás e a tentação é outra questão. Não vou entrar nesse mérito agora não, tá bom? Mas eu quero dizer que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu ligo esse primeiro versículo, quando ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta e depois ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está olhando para o monte e ali ele dá uma ideia, uma conotação de que ele está olhando para cima e no topo do monte, na proa do monte, que é o céu, as nuvens estão coladas ao monte e é como se ele estivesse vendo a mão do Senhor estendida em seu favor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, esta palavra está sendo lançada para muitos corações. Ela está sendo lançada nas redes sociais, meu Pai, nos meios sociais, nos termos sociais, nas internets. Senhor, cada pessoa, Pai, que possa, meu Deus, que tenha acesso a essa palavra, que essa palavra, aos ouvidos que ela chegar, ela não fique só nos ouvidos, ela penetre ao coração, ache guarida, morada, e que cada pessoa possa ser transformada, curada, libertada, e que o ânimo, a alegria, ó Deus, o desejo de viver, entendendo que o Senhor está sobre o monte, ou seja, o Senhor está acima de nós, está no céu, está, entendeu, sobre a nossa cabeça, e que o Senhor também, a partir do momento que eles entenderem essa palavra, e que eles convidarem ao Senhor para entrar, para fazer guarida, para morar em seus corações, o Senhor não estará só no monte material ou no céu, mas o Senhor estará também no monte chamado o vosso coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Te oramos e te agradecemos. Amém. Jesus é lindo, Ele é tão lindo que eu não posso me deixar. Jesus é lindo, eu não preciso botar outro em seu lugar. Jesus